Olá, muito boa tarde para você. Volta às aulas acende alerta para os cuidados com a saúde dos olhos. Onda de calor eleva gastos com energia elétrica. Grupo hoteleiro prevê investimento milionário em Santa Catarina. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora ao vivo para todo o estado. Uma comitiva da rede portuguesa Vila Galé Hotéis desembarcou ontem aqui em Santa Catarina. Eles vieram conhecer as potencialidades do nosso estado para investimentos no setor turístico. O evento aconteceu na sede da Federação das Indústrias de Santa Catarina, a Fiesc. A rede de hotéis já possui 45 unidades em todo o mundo, 11 apenas no Brasil. A visita foi rápida, mas já foi possível fazer um levantamento para futuros investimentos na região. O estado tem muitas especialidades, eles mostraram-nos muitos locais. Nós identificamos alguns locais com potencial, mas agora carece de uma análise mais detalhada em termos das potencialidades, dos pressupostos, das questões ambientais que são fundamentais em algumas localizações. De acordo com o presidente da rede, Jorge Rebelo de Almeida, são 3 possibilidades de empreendimentos no estado. Um resort em praia, outro na região serrana e um modelo corporativo. Para ele, a principal inovação em iniciativas como essa é a valorização da cultura local. E nos projetos turísticos o país deve dar valor à sua cultura, para serem projetos autênticos com a realidade do país e não copiar modelos lá de fora. Portanto, nós devemos valorizar a cultura brasileira. Essa é a segunda missão portuguesa que visita o estado desde setembro do ano passado, quando iniciaram as operações de uma linha aérea que liga Florianópolis a Lisboa. Além desse empreendimento, a Secretaria de Turismo tem trabalhado para atrair outros investimentos para o estado. Então, nós temos feito prospecções reais, né? Então, a gente faz toda a viabilidade econômica, tudo que a gente precisa no estado, e a gente vai bater na porta dos investidores e fala assim, eu tenho isso aqui. E é muito bom trabalhar por Santa Catarina, que nós temos orgulho daquilo que a gente oferece. Muito bem. E olha, o calor intenso faz o consumo de energia subir em Santa Catarina, mas a Celesc garante que não há risco de apagão. O forte calor em Santa Catarina elevou o consumo de energia em 13,75% em janeiro, comparado ao mesmo período de 2024, segundo a Celesc. O estado registrou temperaturas de até 37 graus, com maior demanda elétrica na segunda quinzena do mês. Desde domingo, uma nova onda de calor atinge o estado com máximas de 38 graus no extremo oeste e 35 graus no litoral sul. Apesar da alta, fevereiro mantém padrões similares ao ano passado. A Celesc descarta risco de apagão e alerta que o pico de consumo ocorre entre 18h30 e 21h30. Os aparelhos que mais contribuíram para o aumento da demanda foram ar-condicionado, chuveiro elétrico, freezers e geladeiras. E atenção, Santa Catarina, o Mirage Circus maior da América Latina está de volta a Florianópolis. O gigante brasileiro já armou a grande tenda da diversão e com muitas novidades, novas atrações, está animando as famílias. A Tour Verão 2025 começou, bora se programar para curtir e se emocionar. Sessões de terça a sexta-feira às 8 horas da noite. Sábados, domingos e feriados, as sessões são realizadas em 3 horários, às 4 horas da tarde, 6 horas da tarde e 8 horas da noite. Emoção e adrenalina é só com o Mirage Circus, simplesmente imperdível. Garanta já o seu ingresso pelo site miragecircus.com.br. Intervalo rapidinho e na volta a gente vai falar sobre saúde. Já cuidou dos olhos dos pequenos para essa volta às aulas? Fica por aí que na volta a gente vai falar sobre isso e um pouco mais, hein? Não sai daí. Olha, fevereiro tá aí e você ainda não garantiu o material escolar novo? Então deixa eu te ajudar. A Avan tem a melhor variedade para sua lista completa de volta às aulas. Lá você encontra tudo o que precisa em um só lugar, sem precisar ir de loja em loja.
Mas o melhor são as condições de pagamento. A Havan está com todo o setor de material escolar em 10 vezes sem entrada e sem juros. Imperdível! Então, se você precisa de mochilas, tem lindos modelos, tanto infantis como juvenis, para aproveitar. Cadernos, nem se fala, né? Tem uma variedade enorme de modelos e ainda tem estampas exclusivas Havan. Também tem canetas coloridas, estojos, lápis de cor e tudo que a criançada precisa para começar o ano escolar com tudo. Bora aproveitar? A Havan fica aberta todos os dias das 9 da manhã às 10 da noite, sempre com ambiente climatizado e estacionamento gratuito. Volta às aulas é da Havan. E olha, o ano letivo já começou para milhares de alunos e além das mudanças na rotina pós-férias da compra do material escolar, os pais precisam estar atentos a um fator muito importante: a saúde dos olhos das crianças. O que estes 3 adolescentes têm em comum, além da juventude? Todos usam óculos. Aos 10 anos, a Alice percebeu que as dores de cabeça constantes na escola não era algo normal. Eu tinha necessidade de sentar na frente, na sala, porque eu não enxergava muito bem. E acabou que isso trouxe dores de cabeça muito forte. A gente percebia, assim, na hora de escrever uma letrinha ou escrever uma palavra que tinha esse problema. E aí eu cheguei a comentar com a minha mãe. E nisso eu faço acompanhamento de 1 em 1 ano no oftalmologista. O Pedro, aos 3 aninhos, já usava óculos. Eu nasci com daltonismo e visão periférica. Daí minha mãe começou a ver que meu irmão falava, tipo, algumas coisas, tipo, olha lá o cachorro, olha o outdoor lá, e eu não conseguia ver. Você usa o tempo todo óculos? Nos esportes também, tudo. Problemas como miopia e astigmatismo podem evoluir. E o acompanhamento regular é a chave para que a criança continue com a visão saudável e o desempenho escolar não seja prejudicado. Na escola, sempre quando a gente percebe, né, que as crianças estão com alguma dificuldade de acompanhar, de engajar, né, de se envolver com a leitura, né, de se envolver com as atividades, ela pode estar com uma dificuldade de fazer o foco, de enxergar o quadro, né, então troca letrinhas, na matemática troca sinais. Após a consulta oftalmológica, o diagnóstico. O Eduardo precisava dos óculos para enxergar melhor. Depois, quando eu fui chegar ali no 8º ano, eu comecei a sentir muita dor de cabeça e muita dificuldade para enxergar. E eu percebia também que isso atrapalhava nos meus estudos, principalmente às vezes na matemática, que é muito numerozinho, muita coisa miúda assim. É muito importante ter esse acompanhamento e tudo, e me ajuda muito nos estudos e na escola principalmente. Agora o Eduardo está em outra fase com os óculos, não é mesmo? Que eu sou gata de óculos, então. Olha só, gente, é isso mesmo, tem que se adaptar, né? E a gente vai entender agora quais são os cuidados necessários para evitar problemas mais sérios com a visão, especialmente em crianças, né? Porque elas não têm tanta noção. Por isso a gente vai conversar agora com a oftalmologista, a doutora Débora Ribas, que veio aqui para nos ajudar a entender isso. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Grazi, agradeço o convite. Doutora, a gente viu aí, né, pelo próprio depoimento dos alunos, né, desses jovens e também de crianças, né? Quais são os sinais importantes que a gente deve ficar atento para a necessidade de usar óculos? Então, o que a gente sempre orienta é ficar atento em uma criança que se queixa de dor de cabeça, que se aproxima muito do material escolar ou até das telas em casa para prestar atenção. Só que talvez mais importante do que isso seja não esperar por esses sinais, né? A recomendação da comunidade oftalmológica é que as famílias levem as crianças para um exame oftalmológico de rotina pelo menos uma vez por ano, mesmo que elas não tenham queixas. Essas crianças são um pouquinho maiores, mas às vezes uma criança muito pequenininha, ela não tem noção de que está enxergando ruim, ela não consegue associar a dificuldade que ela sente na escola ou até de interação com algum problema visual. Qual é a idade, a partir de qual tempo de vida já se pode consultar um oftalmologista? Quando a criança nasce, na maternidade ela já passa por uma avaliação dos olhos, né? Um teste do olhinho que a gente fala, isso acontece na maternidade. Se nesse teste está tudo bem, a sugestão é que dentro do primeiro ano de vida, essa criança já passe por uma avaliação. E isso vai ser avaliado o fundo de olho, se esse olho foi bem formado, né? A gente já consegue ter uma série de informações aí. A partir de então, se essa criança estiver bem também, pelo menos uma vez por ano, ela já pode passar por consulta oftalmológica, mesmo que ainda não fale, que ainda não informe, existe uma forma da
gente fazer uma consulta e entender se a saúde dos olhos está em dia. Inclusive, bem por isso, por ela não falar e por ela não ter, né, essa formação, ela não sabe dizer se ela está enxergando bem ou não, porque é diferente de um adulto que já conhece, né, já consegue discernir de uma coisa ou outra. Então, aí é que está mesmo a importância, independentemente da idade. Exato, Grazi. Então, assim, a criança, mesmo quando ela já informa, mesmo uma criancinha maior de 4, 5, 6 anos, né, na idade escolar, às vezes ela não tem ideia de que aquilo que ela enxerga é borrado, ela não tem uma referência. Então, no teste é que ela se dá conta. E muitas vezes os pais falam, poxa, mas minha filha já está escrevendo, desenha super bem, pinta na linha, encontra a formiguinha no chão, mas isso não necessariamente é uma visão perfeita. A gente precisa realmente testar, até para saber se ela enxerga bem com os 2 olhos, se não tem nada aí por trás, para poder estimular o desenvolvimento saudável da visão dessa criança. E como falasse agora há pouco, as telas, né? As crianças estão cada vez mais conectadas a celular, a tablets, a televisão mesmo. Isso também prejudica? Prejudica bastante, especialmente no público infantil. A gente sabe que essa exposição precoce e excessiva às telas interfere no desenvolvimento do globo ocular. Esse globo ocular, ele tende a crescer mais rápido, e isso aumenta muito a chance dessas crianças desenvolverem miopia e terem uma miopia progressiva, ou seja, na idade adulta, uma miopia muito mais alta do que aquilo que é determinado geneticamente. Então, existe sim uma preocupação muito grande nesse sentido. E aí fica a dica, quanto menor a tela e quanto mais próxima do rosto, mais prejudicial. Então, o que a gente sempre orienta as famílias é evitar, lógico, ao máximo, especialmente obedecendo aí as faixas etárias, mas se precisar expor a tela, quanto maior e mais distante, menos nocivo. Muito bem, então ficam essas as dicas aí também para os pais, né? Visita ao oftalmologista uma vez por ano, evitar aí a questão do uso de telas, tudo isso e muito mais, certo? Exato, é isso aí. Muito bem, então essa é a doutora Débora Ribas trazendo esses esclarecimentos para a gente, né? O que com certeza ajuda muita gente, porque agora a volta às aulas é bem importante. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. O SC Acontece de hoje vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta ao 12h45 com mais informações para vocês. Muito obrigada a todos.